Bom dia a todos, pessoal. Pessoal, estão dormindo ainda? Bom dia! Agora sim. Então, vamos lá. Antes de mais nada, é interessante a gente contextualizar todo esse trabalho no âmbito mundial. A Rede Simples ela é decorrente também de pesquisas de um relatório do Banco Mundial, do InBusiness, que atualmente analisa 189 economias do mundo para classificá-las em alguns quesitos. Mais para frente eu vou mostrar quais são esses quesitos e da qual um deles está ligado à abertura de negócios, à formalização de empresas e negócios. E essa é a parte que mais nos interessa hoje aqui. E aí, para fazer nessa metodologia desse relatório do Banco Mundial, atualmente é considerado a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, foi muito bem colocado aqui no início, acho que foi o Delmir que falou, né? Provavelmente no próximo ano o ranking do Brasil, por conta dessas alterações no Rio de Janeiro, deve apresentar uma evolução muito grande aqui na classificação do país. Mas vamos lá ver que hoje nós estamos no 116º lugar, de 189 países, no geral. E com relação, aqui estão os tópicos da qual o relatório trata, então abertura de empresas, obtenção de alvarás de construção, eletricidade, registro de propriedades, entre outros. E nesse tópico abertura de empresas, a gente pode ver que o Brasil está 174º lugar, 189 economias. Nós estamos muito atrás. Então existe um espaço muito grande para a gente evoluir e estamos torcendo aí para o próximo relatório, em razão dessas mudanças, a gente conseguir avançar bastante. Mas, então, o que seria a Rede Simples? O conceito Rede Sim foi instituído pela Lei 11.598 de 2007 e ela visa uma padronização, simplificação no processo de abertura de empresas e negócios. E uma das grandes premissas da Rede Sim é que essa facilitação, essa simplificação se dê do ponto de vista do usuário, do empreendedor. Não adianta só facilitar todo o processo do ponto de vista do Estado, mas para o empreendedor não significar efetivamente em melhoria ou numa simplificação. E por isso, esse processo ele tem como essa premissa essa melhoria, tanto no aspecto do empreendedor quanto da parte pública. E nós vamos demonstrar a seguir. Então ela tem um modo específico para consulta prévia de endereço, que possibilita o exercício da atividade desejada num local escolhido, bem como a pesquisa com relação à utilização do nome empresarial. Tem muitos contadores aqui hoje? Levanta a mão, por favor. Bastante. Engenheiros e arquitetos? Um pouquinho menos. Mas vamos lá. Para vocês, contabilistas, vocês já viram algum caso em que o empreendedor já foi direto falou, não, eu já tenho um lugar próprio, ou já aloquei, e já tenho o nome certo aqui, e eu gostaria que o senhor fizesse a abertura da empresa, e aí vocês vão fazer a abertura da empresa, e aí não pode usar aquele nome, ou aquela atividade não pode ser exercida naquele local. E o custo que ele teve com tudo isso. Então esse novo modelo, esse sistema, ele permite que o empreendedor verifique antes se ele pode exercer aquela atividade naquele local e se ele pode utilizar aquele nome. Tendo essa resposta positiva, aí ele dá sequência no processo de abertura e legalização da empresa.
A lei previa também a emissão do alvará provisório para as atividades de baixo risco e vistorias prévias referentes a atividades que serão transferidas para após a abertura de empresa. Então, a parte de licenciamento, desde que ela seja classificada como uma atividade de baixo risco, ela é feita tudo após o início do funcionamento da empresa. E isso acaba sendo uma evolução muito grande no país, porque um dos principais vilões hoje no processo de abertura de empresas no cenário nacional é você ter que aguardar todo o registro e todo o licenciamento para só após isso iniciar o funcionamento da empresa. Em alguns casos, isso pode levar 6 meses ou até mais. A média nacional tem sido de 85 dias aproximadamente. Então, a consulta prévia de viabilidade, eu já expliquei para os senhores como funciona, é o primeiro passo. Volta só um pouquinho. O segundo é a coleta de informações via web. Então, para pesquisa de viabilidade são só o básico de informações. Voltou positivo, vocês alimentam com as demais informações do processo. Em seguida, vem a parte de registro e inscrições tributárias. Então aí entra a questão da Junta Comercial, Receita Federal e os demais órgãos tributários, que vão analisar os dados e o contrato social, vão fazer um alinhamento das informações de forma que isso impede um conflito que algumas vezes existia de um nome, por exemplo, uma digitação equivocada que poderia ocorrer, que dava divergência em cadastros, e aí valida com o registro e inscrição das empresas. E no quarto passo, e aqui entra a parte da vigilância sanitária, a parte de licenciamento das atividades. Então, as empresas de alto risco que exercem atividade, essas empresas de alto risco deverão cumprir os requisitos legais exigidos pelos órgãos de licenciamento, município, estado, prefeitura, corpo de bombeiros, vigilância sanitária e meio ambiente. As empresas de baixo risco também confirmam que cumprem essas informações, então, questão da autodeclaração, e, feito isso, podem iniciar suas atividades. Estava conversando com um colega, e ele falou assim que lá no Reino da Dinamarca ele ouviu falar de que alguns contadores, para facilitar o processo da abertura de empresas, às vezes respondiam um questionário com algumas questões que de repente poderiam viabilizar a abertura mais rápida, porque o cliente estava querendo, desesperado, para abrir a empresa. Eu falei, meu amigo, aqui no Brasil eu nunca ouvi falar disso. Não existe esse negócio de o contador assumir a responsabilidade do profissional, do empreendedor, para facilitar esse processo de abertura de empresa. Vocês concordam comigo, pessoal? Só na Dinamarca, né? Aqui no Brasil não existe isso, não. Então, deixei claro isso para ele, que o contabilista ele entende a responsabilidade que ele tem com relação a essas declarações, mesmo porque, em caso de vigilância sanitária, vamos citar exemplo. Você tem pisos e paredes com material revestimento impermeável? Pô, quem sabe isso é só o empreendedor, o técnico que está lá dentro. Não, o contabilista muitas vezes não sabe. Então, são questões inerentes ao empreendedor responder. O delegado CRC bem colocou essa questão aqui. E não o contabilista. Então, isso é muito importante que fique claro, tanto para os profissionais da contabilidade, quanto para os empreendedores. E também o sistema vai permitir, no momento posterior, a alteração e baixa. Momento posterior não, já permite a alteração e baixa também por meio eletrônico, que facilita muito o processo, porque havia uma máxima no Brasil de que abrir a empresa é difícil, fechar então é impossível. Mas isso mudou.
Aqui, para os senhores terem uma noção do mapa, como está o andamento desse processo no país, para mostrar que não é algo isolado, mas sim uma ação nacional. Então, praticamente todos os estados já estão implementando esse sistema de integração e facilitação da abertura de empresas e negócios. Só o Acre ainda não estava implantado. E no estado do Rio de Janeiro também a gente pode perceber que o processo ele está já bem evoluído, de forma que temos 50 municípios integrados, das quais 15 municípios já emitem o alvará de forma eletrônica. E outros já estão em andamento para cada vez mais a gente consiga avançar para todo o estado. Então, processo de desburocratização no município do Rio de Janeiro. Objetivo: simplificar, padronizar e agilizar os procedimentos administrativos de licenciamento de obras e de negócios na cidade do Rio de Janeiro. Premissas: trabalhar com a responsabilização do cidadão, autodeclaração e os princípios da Rede Sim. Então, pessoal, esse processo ele facilita muito a vida do lado do empreendedor, porque ele passa a ser de forma eletrônica, evitando as várias visitas dos senhores aos órgãos, e principalmente também enriquece muito o cadastro da administração pública, até evitando conflitos, o que acaba gerando também um benefício para a administração pública e para o empreendedor. E aqui tem alguns números para a gente poder entender melhor esses benefícios. Antes, a entrega de até 12 documentos para a gente conseguir um alvará para novas empresas, 50% dos alvarás dependendo de idas às inspetorias e um processo de papel para cada alvará, sendo que no ano 2014, mais ou menos, 41 mil processos. Imaginem o volume disso em papel. E depois, redução de 95% da entrega de documentos. Fim do alvará provisório. Por quê? A partir do momento que você faz aquela consulta prévia, já tem uma resposta positiva, o alvará, após a inscrição, já pode ser concedido. Pergunto para os senhores têm problema com papel no escritório? Quem não tem, levanta a mão. Poxa vida. Só que está evoluído, porque todo lugar que eu vou, só não sabe mais aonde colocar tanto papel, tanto arquivo morto. Ninguém tem problema com arquivo morto aqui no Rio? Ah, tá servindo. É isso mesmo, pessoal. O problema do acúmulo de papel não é só para a administração pública. É para o empreendedor, é para o contabilista. É um acúmulo de papel para todo lado. Em algumas prefeituras a gente observava, onde haviam várias secretarias em lugares diferentes, para você ter somente a regularização em toda a prefeitura, exigiam pelo menos 2 a 3 processos idênticos, só que um era para a fazenda, um para a vigilância sanitária e o outro para o planejamento. O que é um absurdo, porque a gente está tratando do mesmo órgão, prefeitura. Então agora teremos processo 100% online para as atividades de baixo risco. Aproximadamente 80% dos alvarás concedidos de forma automática após o registro na junta comercial. E a autodeclaração eliminando a ida à prefeitura para as atividades de baixo risco. Então é importante a gente ressaltar que esse licenciamento sanitário integrado à Rede Simples, Visa Municipal em parceria com a FRJ, ele está integrado com a prefeitura e a prefeitura, por sua vez, integrado com o Estado e a União. Consulta prévia de local. Uma burocracia que era igual para todos anteriormente.
e agora a dispensa do ponto de referência com o IPTU residencial, que possibilita a redução de 20% dos alvarás requisitados. Microempreendedor individual antes, mais de 75% dos MEIs estavam regulares. Depois, a expectativa é que mais de 50% dos MEIs, os não instalados em estabelecimentos comerciais, serão dispensados do licenciamento junto ao município, ou seja, o certificado federal CCMEI é suficiente já e será válido como alvará para sua atividade em pontos de referência. Licença de instalação letreiro indicativo, outro grande avanço conseguido, porque anteriormente era necessário ir até a inspetoria, fazer o requerimento, levar a planta para o cálculo, retirada da guia, do DARM, depois você paga. Agora o contribuinte calcula, imprime e paga tudo de forma online, sem a necessidade da presença física junto à inspetoria. Encerramento de atividades também. Antes era necessário o memorando de baixa das obrigações tributárias, agora basta o representante da empresa realizar o requerimento via Carioca Digital. Também pode ser da forma presencial, se eles preferirem. E aí um resumo das principais vantagens. Redução do custo da abertura de empresas, que era um dos principais vilões também para o processo de abertura. Redução do tempo de abertura de empresas. Maior facilidade no acesso a informações e orientações, uma vez que o sistema vai possibilitar que essas informações sejam todas exibidas pela internet. Eliminação de inconsistência do banco de dados dos órgãos envolvidos no processo de registro e legalização de empresas, porque vai haver toda uma integração no momento anterior. Redução do tempo e atividade dos profissionais, dos órgãos envolvidos, porque vai ser também pela forma eletrônica, não tendo necessidade de encaminhamento das inspetorias. Eliminação dos arquivos físicos nos órgãos envolvidos, aumentando a segurança do processo, diminuindo o impacto no meio ambiente e também a redução nos escritórios e nos estabelecimentos empreendedores. Aumento da atratividade para novos empreendimentos diante da melhoria do ambiente de negócios, ou seja, muitos empreendedores, quando eles veem aquela lista imensa de obrigações a serem cumpridas, eles muitas vezes acabavam desistindo da ideia de abrir um negócio. Observando essa facilidade, eles acabam buscando abrir um negócio. E aumento da arrecadação diante da eliminação de divergências entre o número de empresas registradas na junta comercial e demais órgãos. Isso é algo que sempre se constatou. A junta comercial tinha uma quantidade de empresas registradas e os órgãos de licenciamento, principalmente, um número muito menor. Agora esse número vai ser igual. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. As dúvidas depois ficam todas no final do evento. Obrigado.